Mianmar, um país que muita gente conhece só pelos noticiários, que passou anos fechado ao mundo e que hoje recebe pouquíssimos visitantes. Mas é aqui, em Yangon, na maior e mais vibrante cidade do país, que eu decidi começar mais uma jornada gastronômica. Yangon é um lugar onde tudo acontece ao mesmo tempo, onde prédios coloniais britânicos dividem espaço com templos dourados e um caos organizado que só quem visita entende. E é aqui, no meio dessa rua movimentada, que eu vou iniciar o meu primeiro dia em Mianmar, provando as comidas locais como elas realmente são. Simples, tradicionais, intensas e feitas para os moradores daqui, não para turistas. Então seja muito bem-vindo a Yangon e prepare-se, porque esse país pode até ser fechado, mas o sabor, esse sim, é totalmente aberto para quem tem coragem de experimentar. Nós estamos agora em uma área que chama Chao Miao, uma região muito movimentada aqui da cidade de Yangon, que tem aproximadamente 7,5 milhões de habitantes. Porém, esse país vive grandes conflitos, guerras internas, e isso fez com que a maioria da população de outras regiões do país migrassem para cá, para essa cidade, fazendo a sua população crescer muito. Então, ao invés de 7,5 milhões de habitantes, como o censo dos últimos 2 anos aponta, hoje vivem mais de 10 milhões de pessoas aqui que fogem dessas regiões conflitantes do país. E agora eu quero tentar encontrar alguma comida nessa área, já que aqui é muito movimentado, muito vibrante, tem muitos mercados aqui nesse pedaço da cidade e eu tô com muita fome. Então vamos ver o que a gente encontra para eu mostrar para você. Quero tentar achar um café da manhã bem típico, bem local aqui nesse país. Moringa pode ser considerado o prato mais emblemático de Mianmar. É uma sopa de macarrão de arroz servida com um caldo espesso preparado com peixe, ervas, gengibre, capim-limão, que é um ingrediente essencial, farinha de grão de bico ou de arroz, que é usada para engrossar esse caldo, e aí ela adiciona também um ovo cozido, que foi cozido nesse caldo por 24 horas, por isso que ele tem essa coloração amarelinha. Depois disso, ela adiciona umas friturinhas, algumas coisas crocantes por cima, e essa comida normalmente é consumida no café da manhã. E esse prato se consolidou como comida nacional no período colonial, quando peixe e arroz eram ingredientes bem baratos para os trabalhadores locais. O cheiro está muito gostoso e o que eu sei é que você tem que misturar tudo para comer. Você não come assim separando os ingredientes não, mas sim misturando. Então aqui eu tenho limão, pimenta na colher, eu vou jogar essa pimenta aqui por cima e misturar tudo. Esse prato custa aproximadamente 4.000 kyats, que é a moeda local, são essas notas bonitas que você está vendo aí. E uma curiosidade local é que aqui em Mianmar o chopstick não faz parte da cultura local. Os hashis, aqueles pauzinhos de comer, não faz parte da cultura birmanesa. Eles utilizam em alguns restaurantes que vendem noodles, mas no dia a dia é colher ou garfo. Misturei tudo e vamos lá para a primeira bocada no café da manhã mais tradicional do país e uma das comidas mais famosas daqui. Tá servido? Cara, isso daqui é um café da manhã, porque o soco que você leva na cara dos sabores que estão concentrados aqui te faz acordar, te desperta. A minha boca ela tá queimando, só que é uma queimação que não me incomoda. É uma das primeiras vezes que eu sinto isso. A boca queimando, mas o sabor sendo muito mais agradável e me ajudando a manter a calma nessa hora. A textura do macarrão tá muito boa. Esse caldo, ele é meio enfarinhado,
tem um sabor de amendoim que também está presente na receita. Então tem o amendoim, a farinha de arroz e a farinha de grão de bico. Esses 3 ingredientes são essenciais para fazer isso daqui. Dá para sentir essa textura de grãos muito gostosa com o sabor do amendoim prevalecendo, roubando a cena. Os peixes que eles usam para fazer esse caldo normalmente são peixes de rio, como bagre, tilápia ou qualquer outro peixe que eles têm à disposição, mas comumente são esses 2. E dá para sentir o sabor deles também aqui, sabe? Não tão intenso, mas um sabor leve. O conjunto de tudo é muito gostoso. O caldo, o macarrão e o peixe e a pimenta é nota 10. E olha esse ovo, ele ficou cozinhando nesse caldo por 24 horas. E é ovo de pata, não é ovo de galinha. Não existe essa comida também sem o ovo de pata. Então, desse prato, as pessoas aí tiram energia para um longo dia de trabalho. Nossa, é muito bom. Isso daqui é o café da manhã dos campeões. E para mim, tá super aprovado. Aqui ao meu lado tem mais uma comida típica birmanesa, mas antes de eu provar, o Mike tem um recado muito importante para você. Vai lá, Mike. Se você viaja, compra online em sites internacionais, trabalha remoto ou simplesmente quer uma conta moderna e prática, a Revolut é uma daquelas ferramentas que realmente fazem diferença no dia a dia. Com o cartão de débito global da Revolut, você pode pagar sem complicação em mais de 160 países. A conta permite guardar e movimentar dinheiro em mais de 30 moedas, fazer transferências gratuitas entre clientes Revolut e ainda oferece recursos locais que vão muito além de uma conta global normal. E o melhor, o plano Standard é completamente gratuito. Você abre a conta sem pagar nada, recebe um cartão virtual na hora, pode gerar cartões descartáveis para compras online, pode organizar seu dinheiro em cofres e aproveitar vantagens da plataforma sem custo. E olha só, abrindo a sua conta pelo meu link e fazendo a sua primeira compra no valor de R$100 com o cartão de débito Revolut, você recebe R$100 de cashback direto na sua conta em até 10 dias para usar como quiser. O link está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Então não perca tempo, abra agora mesmo a sua conta global Revolut. É isso aí, valeu Mike, obrigado pelo recado e segue o que o Mike acabou de dizer. O link está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Voltando para a comida, aqui eu tenho uma panqueca local, muito consumida também nessa hora da manhã. O cheirinho aqui tá muito gostoso, você não tem ideia. Parece que eu tô dentro de uma confeitaria. E aqui eu tenho essas panquecas que eles chamam de beimô. A base delas é farinha de arroz. Então tem 2 tipos de arroz que eles fazem a farinha, o arroz normal e o arroz glutinoso. Depois eles adicionam um pouco de açúcar de palma. É isso que se transforma em um líquido que é jogado depois na frigideira. E aí nasce a panqueca como você provavelmente conhece. Só que tem um toque, aqui ele adiciona também lâminas de amendoim. E depois que a panqueca está pronta, ela vem para essa travessa onde é vendida. Aí quando você compra, eles cortam com uma tesoura, colocam dentro da sacolinha e acrescentam coco ralado fresco e gergelim. E tá aqui na minha mão, 4 panquecas por 1.000 cada uma da moeda local. E espero que o sabor seja tão bom quanto o cheiro. Direto da frigideira. Aquela textura esponjosa de uma boa panqueca, uma crosta crocante por fora. O gosto do amendoim tá aqui parecendo uma base de manteiga de amendoim. E aí tem um salgado que eu acredito estar vindo do gergelim que ela jogou aqui. Então me lembra um bolo, ainda mais com esse coco ralado fresco aqui por cima, que traz uma textura ainda mais gostosa e sabor também. É muito bom. Uma excelente panqueca e uma excelente comida de rua aqui nesse país. Você deve ter reparado que muitas pessoas nesse país usam uma espécie de pasta amarela pintada no rosto. Isso é a tanaka.
E a verdade é que ela está por toda parte. É o produto de beleza e de proteção solar mais usado em Mianmar. Não é algo complicado. A tanaca é feita a partir da casca de uma árvore que tem o mesmo nome. Você encontra essa madeira sendo vendida em pequenos pedaços e troncos em qualquer mercado por aqui. O processo é simples e totalmente manual. Para criar o creme, basta esfregar a madeira com um pouco de água em uma pedra. O que é interessante é que não há exclusividade de faixa etária ou gênero. Crianças, adultos, homens, mulheres, você vê a tanaca no dia a dia da maioria das pessoas. É um hábito que passa de geração para geração e que funciona como um protetor solar natural, além de refrescar a pele no calor. Ela se integra totalmente ao cotidiano. As pessoas a aplicam em desenhos simples, círculos, retângulos ou até mesmo o rosto todo antes de sair de casa. É uma característica visual do país e um elemento que está na pele de quase todo mundo. O pessoal aqui em Mianmar, eles amam peixes secos. Isso é uma forma muito boa para você conservar os alimentos, mantê-los secos, desidratados assim e salgados. Porém, eles gostam porque eles adoram comidas muito salgadas. Então eles amam esse saborzinho salgado, a crocância. É claro, eles usam também para armazenar essas comidas por mais tempo, mas principalmente por causa do sabor. Então aqui nessa barraquinha, como você pode ver, tem várias coisas secas, desde camarões secos até vários tipos de peixe, como anchovas, peixes maiores, pedaços de peixes de oceano também, peixes de rio, muitos tipos. E a grande maioria é usado aí na preparação de caldos, na preparação de curries e também para serem consumidos assim. Então eles pegam esse peixinho seco, algumas pessoas consomem ele desse jeito, outras pessoas fritam ele para ficar ainda mais crocante do que ele já é. Olha a quantidade de camarões. Olha só que interessante que eu acabei de encontrar aqui nas ruas de Yangon. O que essa senhora está vendendo, a princípio eu achei que era cocada, porque parece, não parece? Parece coco ralado, mas não é. Isso daqui é um doce que eles consomem muito e você encontra sendo vendido assim nas ruas da cidade, porém feito com mandioca. Isso daqui é mandioca ralada. A mandioca foi levemente cozida, depois ralada e eles adicionam um pouco de água e fazem uma massa, assim ó, igualzinho uma cocada. E aí ela vende isso daqui junto com açúcar e coco ralado. E você come assim,
a mandioca ralada com coco ralado e açúcar. Será que é bom? Eu comprei o meu, eles cobram só 1.500 da moeda local e vamos ver se é gostoso. Você deve fazer bolinhas com a mão. Então você pega um pouco da mandioca, um pouco do coco com açúcar que está aqui por cima, maceta, assim, esmaga com as mãos e aí manda para dentro. A textura parece cocada, mas aí tem aquele gosto de mandioca que pro meu cérebro dá uma bugada. Porque eu tô acostumado a comer mandioca com coisas salgadas, com sal ou com carne. Ver ela assim com açúcar é diferente. Estranho a princípio, mas bem gostoso quando acompanhado desse coco ralado. Agora tá uma mistura de cocada com sabor de mandioca. Diferente e super aprovado. Olha só uma curiosidade interessante. Isso daqui que eu tenho ao meu lado é aquele famoso ovo centenário. Aquele ovo de pata que os asiáticos amam, eles consomem muito. É um ovo preto por causa da fermentação e do processo de preparação. Ele fica envelhecido, fica daquela cor. Só que o processo é assim, ó, ele fica envolto em uma espécie de argila. Tem alguns outros minerais aqui formando tipo uma rocha. Então aqui dentro tem um ovo e ele fica assim por 6 meses para depois ter essa casca de pedra quebrada e daqui de dentro sair assim para você descascar e consumi-lo. Porém dentro ele vai estar pretinho, pretinho. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu provo essa iguaria. Maratone aí os vídeos da Tailândia, os vídeos das Filipinas, que você vai ver eu provando isso daqui em diferentes lugares. E a forma correta de comer é partindo pequenos pedaços desse ovinho preto e consumindo com tofu. Você nunca deve comer puro, inteiro, porque o sabor de amônia é muito forte. Dito isso, bora continuar. Agora eu parei nesse lugar porque eu fiquei curioso ao ver esse senhor fritando uma massa rosada. Ele faz pequenas bolinhas com a mão e joga no óleo quente. E como eu sei que tudo que é frito é gostoso, eu comprei. E agora eu tenho aqui um saquinho cheio de napejó, que é um bolinho de peixe. Essa massa rosada é uma mistura de peixe triturado com gengibre, alho, pimenta do reino e algumas outras coisas. Quando ele joga essa massa no óleo, ela infla, vira uma bolinha bonita e depois, quando ele traz do óleo para essa travessa, ela murcha e fica assim triste. Mas eu vi muita gente comprando, então eu acredito que deve ser gostoso. Vamos descobrir. Olha aqui, ó. Ela é bem esponjosa e tem uma textura elástica. O sabor de peixe tá aqui, só que é um gosto de peixe processado. É como se fosse um sabor de presunto de peixe. É quase tudo aquilo que você espera de uma boa fritura. Eu falo quase porque não é crocante, é esponjoso, mas tem muito óleo e sabor. Isso daqui com uma cervejinha é um excelente tira-gosto. Aprovado. E eu fiquei sabendo que nessa área existem vários prédios assim, onde muita gente vive. É tudo prédio super lotado de gente. Então aqui tem apartamentos aí com 30 pessoas, até 40 pessoas vivendo num espaço muito pequeno. E dizem que aqui, principalmente nessa região, a acomodação, uma hospedagem é muito cara. Não estou falando acomodação para turista, não. Estou falando para morador local. E ao contrário de muitos outros países, o andar de baixo de um prédio é sempre mais valorizado que o andar de cima, que o último andar, por exemplo. Isso porque aqui no país acontecem muitos cortes de eletricidade, muitos cortes de energia diariamente. Yangon, pelo menos, fica aí 6 horas de um dia sem eletricidade, todos os dias. Então, a pessoa que vive no andar de baixo normalmente recebe mais eletricidade nesse apartamento do que a pessoa que vive lá no andar de cima.
Por isso que os andares inferiores são mais caros, mais disputados pelos moradores locais. Interessante, né? Agora, o que eu tenho na minha mão é o que eles chamam de Shui Ji I. Eu tenho certeza que eu estou pronunciando o nome errado, porque toda vez que eu falo o nome de uma comida, os moradores locais que estão em volta, eles começam a rir. Mas esse é o nome, Shui Ji I. E é uma sobremesa que pode ser também um snack. A princípio parece que não combina, porque aqui dentro eu tenho uma fatia de pão de forma, tenho gelatinas que são feitas com arroz e limão, tenho também essa gelatina aqui que é feita de algas e coco, tenho arroz glutinoso, tenho umas bolinhas de tapioca e muito leite de coco. E tudo isso é servido com gelo, então é uma comida sobremesa snack gelado. O leite de coco é fresco e ele tem um salgado, sabe? Um leve toque salgado, o que deixa isso daqui menos enjoativo. Ou melhor, não deixa nada enjoativo, porque todos esses ingredientes não são tão doces. Nossa, é bem bom. É uma mistura de texturas. Tem um arroz glutinoso que tá bem neutro, porém tá com aquela textura de goma. Essa gelatina de alga e coco é deliciosa. Ela quebra na boca parecendo uma geleia de mocotó mais durinha, com esse gosto de coco também concentrado nela, potente. Essa outra geleia de arroz tem um toquezinho ácido do limão, mas bem leve, quase que um perfume. E o pão de forma tá aqui para ser encharcado e funcionar como uma esponja, para quando você morder, ter esse caldo todo liberado dele e ele derrete no final. Me lembra um pouco o ralo ralo, que é uma sobremesa filipina, muito popular no país, porém, isso daqui é bem menos enjoativo e mais leve também. Eu achei isso daqui muito bom, uma comida bem refrescante, que eles usam para refrescar o corpo, porque agora, cara, nós não estamos na época mais quente nesse país, mas as temperaturas não estão abaixo aí de 30 graus, 32. Então é um lugar muito úmido e muito quente. E isso daqui cai muito bem a qualquer hora do dia. Para mim, é mais uma comida de rua super aprovada. Acabamos de ser bombardeados por cocô de passarinho. Caiu em mim. Caiu na Clara. Ou esse passarinho comeu alguma coisa que não fez bem, ou ele estava querendo só tirar uma com a nossa cara. Dizem que é sorte, né? Tomara. Eu acho que esse vídeo já tá grande, eu quero continuar provando os sabores dessa região da cidade, só que eu vou deixar para incluir essas comidas em um próximo episódio. Então, se você gostou, vai lá, mete o dedão no like, se inscreve no canal se você não é inscrito, que ainda tem muita coisa para eu te mostrar desse país e de muitos outros. Dito isso, que os bons ventos continuem nos guiando sempre. Valeu, fui, até!